Pastor Eduardo Almeida, vem comigo na palavra. Vamos iniciar a nossa leitura 77 de 100, amém? 77º dia de 100. Vamos orar ao Senhor. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor Jesus, perdoa as nossas falhas, nossos pecados. Espírito Santo nos capacita, nos ensina a entender, a compreender a Tua palavra. Não deixe que nada venha roubar a nossa atenção no momento da Tua leitura, em nome de Jesus. É isso que eu te peço. Amém. Isaías do 33. Isaías do 33 ao 40. Isso, né? Livro de Isaías, capítulo do 33 ao 40 e depois 2 Timóteo do 1 ao 2. Bora lá. Ai de ti, despojador, que não foste despojado, e que ages perfidamente contra os que não agiram perfidamente contra ti. Acabando tu de despojar, serás despojado, e acabando tu de tratar perfidamente te tratarão. Senhor, tem misericórdia de nós. Por ti temos esperado. Sê tu nosso braço cada manhã, como também a nossa salvação em tempos de tribulação. Ao ruído do tumulto fugirão os povos, a tua exaltação as nações serão dispersas. Então ajuntar-se-ão o vosso despojo, como se apanha o pulgão. Como os gafanhotos saltam, ali saltará. O Senhor é exalçado, pois habita nas alturas, encheu a Sião de retidão e de justiça. E haverá estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria e ciência, e o temor do Senhor será o seu tesouro. Eis que os seus embaixadores estão clamando, de fora os mensageiros de paz estão chorando amargamente, as estradas estão dessoladas, cessam os que passam pelas veredas. Ele rompeu a aliança, desprezou as cidades, e a homem nenhum estima. A terra geme e pranteia, o Líbano se envergonha e se murcha. Sarão se tornou como um deserto, Bazã e Carmelo foram sacudidos. Agora me levantarei, diz o Senhor, agora me levantarei a mim mesmo, agora serei exaltado. Concebeste palha, produzireis pragana, e o vosso espírito vos devorará como fogo, e os povos serão como os incêndios de cal, como espinhos cortados arderão no fogo. Ouve vós os que estáis longe, o que tenho feito, e vós que estáis vizinhos, conheceis o meu poder. Os pecadores de Sião se assombraram, o tremor surpreendeu os hipócritas. Quem dentre nós habitará com o fogo consumidor? Quem dentre nós habitará com as labaredas eternas? O que anda em justiça e que fala com retidão, que arremessa para longe de si o ganho de opressões, que sacode das suas mãos todo o presente, que tapa os ouvidos para não ouvir falar de sangue e fecha os olhos para não ver o mal. Este habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio, o seu pão lhe será dado e as suas águas serão certas. Os teus olhos verão o rei na sua formosura e verão a terra que está longe. O teu coração considerará e a sombra de onde está o escrivão? Onde está o pagador? Onde está o que contra as torres? Não verá mais aquele povo cruel, povo de fala não profunda, povo de fala não profunda,
que não se pode perceber, e de língua tão estranha que não se pode entender. Olha para Sião, a cidade das nossas solenidades. Os teus olhos verão a Jerusalém, habitarão quieta, tenda que não será derribada, cujas estacas nunca serão arrancadas, e das suas cordas nenhuma se quebrará. Mas o Senhor ali nos será grandioso, lugar de rios e correntes largas. Barco nenhum de remo passará por eles, nem navio grande navegará por eles, porque o Senhor é o nosso juiz. O Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, ele nos salvará. As tuas cordas estão frouxas, não puderam ser firme o seu mastro, e vela não estenderam. Então a presa de abundantes despojos se repartirá, e até os coxos roubarão a presa. E morador nenhum dirá, enfermo estou, porque o povo que habitar nela será absolvido da sua iniquidade. Chegai-vos, nações, para ouvir, e vós, povos, escutai, ouça a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo quanto produz, porque a indignação do Senhor está sobre todas as nações, e o seu furor sobre todo o exército delas. Ele a destruiu totalmente, entregou-as à matança, e os mortos serão arremessados. Do seu corpo subirá o mau cheiro, e com o seu sangue os montes se derreterão, e todo o exército dos céus se gastará, e os céus se enrolarão como um livro, e todo o seu exército cairá como cai a folha da vide, e como cai o figo da figueira, porque a minha espada se embriagou nos céus. Eis que sobre Edom descerá, e sobre o povo do meu anátema, para exercer juízo. A espada do Senhor está cheia de sangue, está cheia de gordura, de sangue de cordeiros e de bodes, da gordura dos rins de carneiros, porque o Senhor tem sacrifício em Bosra, e grande matança na terra de Edom, e os unicórnios descerão com eles, e os bezerros com os touros, e a sua terra beberá sangue até se fartar, e o seu pó de gordura se encherá, porque será o dia da vingança do Senhor, ano de retribuições pelas lutas de Sião. E os seus ribeiros se transformarão em pés, e o seu pó em enxofre, e a sua terra em pés ardente. Nem de noite nem de dia se apagará para sempre. A sua fumaça subirá de geração em geração, será assolada, e de século em século ninguém passará por ela. Mas o pelicano e a coruja a possuirão, e o bufo e o corvo habitarão nela, e ele estenderá sobre ela cordel de confusão e nível de vaidade. Eles clamarão ao reino, os seus nobres, mas nenhum haverá, e todos os seus príncipes não serão coisa nenhuma. E nos seus palácios crescerão espinhos, urtigas e cardo nas suas fortalezas, e será uma habitação de dragões, e sala para os filhos do avestruz. E os cães bravos se encontrarão com os gatos bravos, e o satiro clamará ao seu companheiro, e os animais noturnos ali pousarão, e acharão lugar de repouso para si. Ali se aninhará a melra, e porá os seus ovos, e tirará os seus filhotes, e os recolherá debaixo da sua sombra. Também ali os abutres se ajuntarão uns com os outros. Buscai no livro do Senhor e lede. Buscai no livro do Senhor e lede. Nenhuma dessas coisas falhará, nem uma nem outra faltará, porque a sua própria boca ordenou, e o seu espírito mesmo as ajuntará, porque ele mesmo lançou as sortes por ele, e a sua mão lhe repartirá a terra com o cordel para sempre, e possuirão de geração em geração, e habitarão nela. Buscai no livro do Senhor e lede. Isaías 35. O deserto e os lugares secos se alegram. O deserto, o grande
a grandeza e a glória do reino do Messias. O deserto e os lugares secos se alegrarão com isso, e o ermo exultará e florescerá como a rosa, abundantemente florescerá. E também regurgitará de alegria. E alegria e exultará. A glória do Líbano se lhe deu, bem como a excelência do Carmelo. E disseram, eles verão a glória do Senhor e a excelência do nosso Deus. Confortai as mãos fracas e fortalecei os joelhos trementes. Dizei aos turbados de coração, esforçai-vos e não temais. Eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus. Ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos, e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto, e ribeiros no ermo, e a terra seca se transformará em tanques, e a terra sedenta em mananciais de águas, e nas habitações em que jaziam os chacais haverá erva com canas e juncos, e ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para o povo de Deus. Os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. Ali não haverá leão, nem animal feroz subirá a ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele, e os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilo, e alegria eterna haverá sobre a sua cabeça, gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Isaías capítulo 36. Senaqueribe cerca Jerusalém. A oração de Ezequias. O exército dos assírios é destruído. E aconteceu no ano 14º do rei Ezequias, que Senaqueribe, rei da Síria, subiu contra todas as cidades fortes de Judá e as tomou. Então o rei da Síria enviou Rabazaque, desde Laquis a Jerusalém, ao rei Ezequias, com um grande exército, e ele parou junto ao cano do tanque, mais alto, junto ao caminho do campo do lavandeiro. Então saiu a eles Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, Sebaná, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o chanceler. E Rabizaque lhe disse, ora, dizei a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Síria, que confiança é essa que tu manifestas? Bem posso eu dizer, teu conselho e poder para a guerra são apenas vãs, palavras em que, pois, agora confiais, que contra mim te rebelas? Eis que confias naquele bordão de cana quebrada, a saber, no Egito, que se alguém se apoiar nele, ele entrará pela mão e lhe furará. Assim é Faraó, o rei do Egito, para todos os que nele confiam. Mas se me disseres, no Senhor nosso Deus confiamos, porventura não é esse aquele cujos altos e cujos altares Ezequias tirou, e disse a Judá e a Jerusalém, perante este altar vos inclinareis? Ora, pois, dá agora reféns ao meu Senhor, o rei da Síria, e dar-te-ei 2.000 cavalos, se tu puderes dar cavaleiros para eles. Como não podendo tu voltar o rosto a um só príncipe dos mínimos servos do meu Senhor, confia no Egito por causa dos carros e cavaleiros? E subi eu agora sem o Senhor contra esta terra para destruí-la. O Senhor mesmo me disse, sobe contra esta terra e destrói-a. Então disse ele a Sebaná e a Joá, a Rabazaque, pedimos de que fales aos teus servos em síriaco, porque bem o entendemos, e não nos fale em judaico, aos ouvidos do povo que está sobre os muros. Mas Rabazaque disse, porventura mandou o meu Senhor, só o teu Senhor, e a ti para dizer essas palavras, e não antes aos homens que estão assentados sobre os muros, para que comam convosco o seu esterco,
e bebam a sua urina. Rabazaque, pois, se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico, e disse: ouve as palavras do grande rei, do rei da Síria. Assim diz o rei: não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar, nem tampouco Ezequias vos faça confiar no Senhor, dizendo: infalivelmente nos livrará o Senhor, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não dei ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: aliai-vos comigo e sai a mim, e coma cada um da sua vide e da sua figueira, e beba cada um da água da sua cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de trigo, de mosto, terra de pão e de vinhas. Não vos engane, Ezequias, dizendo: o Senhor nos livrará. Porventura os deuses das nações livraram cada um sua terra das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Ramate, de Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim? Porventura livraram eles a Samaria das minhas mãos? Quais são eles dentre todos os deuses desses países? Os que livraram a sua terra das minhas mãos, para que o Senhor livrasse Jerusalém das minhas mãos? Mas eles calaram-se e não lhe responderam palavra, porque havia mandado do rei, dizendo: não lhe respondereis. Então Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebaná, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o chanceler, vieram a Ezequias com as vestes rasgadas e lhe fizeram saber as palavras de Rabazaque. Capítulo 37. E aconteceu que, tendo ouvido isso, o rei Ezequias rasgou as suas vestes, se cobriu de saco de pano grosseiro e entrou na casa do Senhor. E o rei enviou a Eliaquim, o mordomo, a Sebana, o escrivão, e aos anciões dos sacerdotes, cobertos de sacos de pano grosseiro, a Isaías, filho de Amós, o profeta, e disseram-lhe: assim diz Ezequias: esse dia é dia de angústia, de vitupérios, de blasfêmias, porque chegados são os filhos ao parto, e força não há para o dar à luz. Porventura o Senhor, teu Deus, terá ouvido as palavras de Rabazaque, a quem enviou o rei da Síria, seu amo, para afrontar o Deus vivos e para o vituperar com as palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido? Faze oração pelo resto que ficou. E os servos do rei Ezequias vieram a Isaías, foram até o profeta. E Isaías lhe disse: assim direis, vosso amo, assim diz o Senhor: não temas à vista das palavras que ouvistes, com as quais os servos do rei da Síria de mim blasfemaram. Eis que porei nele um espírito, e ele ouvirá um rumor para a sua terra, e falo-ei cair morto a espada na sua terra. Voltou, pois, Rabazaque e achou o rei da Síria, pelejando contra Líbina, porque ouvira que já se havia retirado a Laquis. Com licença. E ouviu dizer que Tiraca, rei da Etiópia, tinha saído para lhe fazer guerra. E assim que ouviu isto, enviou mensageiros a Ezequias, dizendo: assim falareis a Ezequias, rei de Judá, dizendo: não te engane o teu Deus em que confias, dizendo: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Eis que já tenho ouvido que fizeram os reis da Síria a todas as terras, destruindo-as totalmente. Escaparia tu, porventura, as livraram os deuses das nações que meus pais destruíram? Gozã, Harã e Rezef e os filhos de Éden, que estavam em Telazar? Onde está o rei Ramate e o rei de Arpade e o rei das cidades de Sefarvaim, Riva,
Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros e lendo-as, subiu à casa do Senhor. Ezequias se estendeu perante o Senhor e orou Ezequias ao Senhor, dizendo: Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habita entre os querubins. E orou Ezequias ao Senhor, dizendo: Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habita entre os querubins, tu és o Deus, tu somente, de todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra. Inclina ao Senhor os ouvidos e ouve, abre, Senhor, os olhos e olha e ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele mandou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todos os países e suas terras e lançaram no fogo os seus deuses, porque Deus não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra, por isso o destruíram. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das mãos, para que todos os reinos da terra conheçam que só tu és o Senhor. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, quanto ao que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. A virgem, a filha de Sião, te despreza e te zomba. A filha de Jerusalém maneia a cabeça por detrás de ti, a quem afrontastes e de quem blasfemastes, e contra quem alçaste a voz. Ergueste os olhos alto contra o Santo de Israel. Por meio de teus servos afrontastes o Senhor e dissestes: Com a multidão dos meus carros subi eu aos cumes dos montes e aos últimos recessos do Líbano, e cortarei os seus altos cedros e as suas faias escolhidas, e entrarei no seu cume mais elevado no bosque do seu campo fértil. Eu cavei e bebi as águas, e com a planta de meus pés saquei todos os rios do Egito. Porventura não ouviste que já muito antes eu fiz isso, e que já desde os dias antigos o tinha pensado? Agora, porém, se cumpre, e eu quis que fosse tu que destruísse as cidades fortes, e as reduzisses os montões assolados. Por isso, os seus moradores, com as mãos caídas, andarão atemorizados, envergonhados. Eram como a erva do campo, e a erva verde, e o feno do telhados, e o trigo queimado antes do crescimento. Mas eu conheço o teu assentar, o teu sair e o teu entrar, e o teu furor contra mim, por causa da tua raiva contra mim, e porque a tua arrogância subiu até os meus ouvidos. Eis que porei o meu anzol no teu nariz, e o meu freio nos teus lábios, e te farei voltar pelo caminho por onde viestes. E isso te será por sinal: este ano se comerá o que espontaneamente nascer, e no segundo ano o que daí proceder, mas no terceiro ano semeai, cegai e plantai vinhas, e comei os frutos dela, porque o que escapou da casa de Judá e ficou de resto tornará a lançar raízes para baixo, e dará frutos para cima. Porque de Jerusalém sairá o restante, e do monte Sião o que escapou. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudo, ou levantará contra ela tranqueira. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará. Mas nessa cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu ampararei esta cidade para livrar por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Então, que é forte agora, hein? Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos sírios a 185.000. E quando se levantaram pela manhã cedo, eis que tudo eram corpos mortos. Assim Senaqueribe, rei da Síria, se retirou e se foi, e voltou e ficou em Nínive. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de
Roque, seu deus, Adrameleque e Sarezer, seus filhos o feriram a espada, e eles fugiram para a terra de Ararat, e Esar-Adão, seu filho, reinou em seu lugar. Isaías 38, a doença de Ezequias e sua cura maravilhosa. E naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e ele disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: Senhor, lembra-te, peço-te que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai e diz a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos, e livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a essa cidade, e eu defenderei essa cidade. E isso te será da parte do Senhor como sinal, de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei que a sombra dos graus que passou com o sol pelos graus do relógio de Acás volte 10 graus atrás. Assim recuou o sol 10 graus pelo grau que já tinha andado. Cântico de Ezequias, rei de Judá, de quando adoeceu e sarou de sua enfermidade. Eu disse na tranquilidade de meus dias, e me eis à porta da sepultura. Já estou privado do resto de meus anos. Eu disse: já não verei mais ao Senhor na terra dos viventes. Jamais verei o homem com os moradores. O tempo da minha vida se foi removido de mim como choça de pastor. Cortei como tecelão a minha vida, como que o tear me cortará desde a manhã até a noite me acabarás. Eu sosseguei até a madrugada, como um leão, quebrou todos os meus ossos, desde a manhã até a noite me acabarás. Como o grou ou a andorinha, assim eu chilreava e gemia, como a pomba alçava os olhos ao alto. O Senhor, ó Senhor, ando oprimido, fica por meu fiador. Que direi como mo prometeu? Assim o fez, assim passarei mansamente por todos os meus anos, por causa da amargura da minha alma. Senhor, com essas coisas se vive, e em todas elas está a vida do meu espírito. Portanto, cura-me e faz-me viver. Cura-me e faz-me viver. Eis que para mim paz eu estive em grande amargura. Tu, porém, tão amorosamente abraçaste a minha alma, que não caiu na cova da corrupção, porque lançaste para trás das tuas costas todos os meus pecados, que não pôde louvar-te a sepultura, nem a morte glorificar-te, nem esperarão em tua verdade os que descem a cova. Os vivos, esses te louvarão, como eu hoje faço. O Pai ao Filho fará notória a tua verdade. O Senhor veio salvar-me, pelo que, tangendo eu meu instrumento, nós o louvaremos todos os dias de nossa vida na casa do Senhor. E dissera Isaías: tomem uma pasta de figos, e a ponham como emplasto sobre a chaga, e sarará. Tomem uma pasta de figos, e a ponham como emplasto sobre a chaga, e sarará. Pasta de figos, Também dissera Ezequias: qual será o sinal de que hei de subir à casa do Senhor? Naquele tempo enviou Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, porque tinha ouvido dizer que havia estado doente e que já tinha convalescido. Ezequias se alegrou com eles. Ele mostrou a casa do seu tesouro, e a prata e o ouro, e as especiarias, e os melhores ungüentos, e toda a sua casa de armas, e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Coisa nenhuma houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias lhe não mostrasse.
Então o profeta Isaías viu ao rei Ezequias, ele disse: que foi que aqueles homens disseram? E de onde vieram a ti? E disse Ezequias: de uma terra remota vieram a mim da Babilônia. E disse ele: que foi que viram em tua casa? E disse Ezequias: viram tudo quanto há em minha casa. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu deixasse de lhe mostrar. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. E os teus olhos procederam de ti. Tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias: boa é a palavra do Senhor que disseste. Disse mais: porque haverá paz e verdade em meus dias. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém, bradai-lhe que já a sua servidão é acabada, que a sua iniquidade está expiada, e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Vós, do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será exaltado, todo monte, todo outeiro serão abatidos, e o que está torcido se endireitará, o que é áspero se aplanará, e a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente verá que foi a boca do Senhor que disse isso. Vós que diz, clama, e alguém disse, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua beleza, como as flores do campo. Seca-se a árvore, caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva, caem as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Tu, anunciador de boas novas, Tu, anunciador de boas novas, a Sião, sobe a um monte alto. Tu, anunciador de boas novas, a Jerusalém, levanta a voz fortemente. Levanta-te a mão, levanta-te, não temas, e dize à cidade de Judá: eis aqui está o vosso Deus. Eis que o Senhor Jeová virá como forte, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão vem com ele, e o seu salário diante da sua face. Eis que o Senhor Jeová virá como forte, o seu braço dominará. Eis que o seu galardão vem com ele, e o seu salário diante da tua face. Como o pastor apacentará o seu rebanho entre os braços, recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço. As que amamentam, eles as guiará mansamente. Quem mediu com o seu punho as águas, e tomou a medida dos céus aos palmos, e recolheu em uma medida o pó da terra, e pesou os montes e os outeiros em balanças? Quem guiou o Espírito do Senhor, e que conselheiro o ensinou? Com quem tomou conselho para que lhe desse entendimento, e lhe mostrasse as veredas do juízo, ele ensinasse a sabedoria, ele fizesse notório o caminho da ciência? Eis que as nações são consideradas por ele como... Eis que as nações são consideradas por ele como a gota de um balde. Eis que as nações são consideradas por ele como a gota em um balde, e como o pó miúdo das balanças. Eis que lança por as ilhas como a uma coisa pequeníssima. Nem todo o Líbano basta para o fogo, nem os seus animais bastam para os holocaustos. Todas as nações são como nada perante ele. Ele considera menos do que nada, e como uma coisa vã. A quem, pois, fareis semelhantes? Deus, ou com o que comparareis? Os artifícios gravam a imagem, e ouvires a cobre de ouro, e cadeias de prata funde para ela. O empobrecido que não pode oferecer tanto, escolhe madeira que não se corrompe. O artifício sábio busca para gravar uma imagem que se não pode mover. Porventura não sabeis, porventura não ouvis?
Ou desde o princípio se vos não notificou isso mesmo? Ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está sentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como um gafanhoto. Ele é o que estende os céus como cortina, os desenrola como tenda para neles habitar, o que faz voltar ao nada os príncipes e torna coisa vã os juízes da terra. Não se plantam, nem se semeiam, nem se arraiga na terra o seu tronco cortado. Sopra sobre eles e secam-se. E um tufão, como pragana, os levará. A quem, pois, me farei semelhante, para que ele seja semelhante, diz o santo? Levantai ao alto os olhos e vede quem criou estas coisas, quem produz por conta o seu exército, que a todas chama pelo seu nome, por causa da grandeza das tuas forças e pela fortaleza do seu poder, nenhuma faltará. Porque, pois, dize, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa de largo pelo meu Deus. Não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa e nem se fadiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento. Dá vigor ao cansado e multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Eu vou repetir. Dá vigor ao cansado e multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os jovens certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Amém? Terminamos aqui no Antigo Testamento 77 de 100. Nós lemos do 33 ao 40. Amém? Então, nós concluímos aqui o Antigo Testamento. Agora nós vamos dar um salto para o Novo. Assim, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Vamos lá. 2 Timóteo 1 e 2 agora. Vem comigo na palavra. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da de Cristo Jesus, Senhor nosso. Dou graças a Deus, a quem, desde os meus antepassados, sirvo com uma consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida, que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice. Estou certo de que também habita em ti. Por este motivo, te lembro que desperte o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos, e que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho, para o que fui constituído, pregador e apóstolo e doutor dos gentios, por cuja causa padeço, também isso, mas não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido.
Estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Porque eu sei em quem eu tenho crido. Conservo o modelo das sãs palavras que de mim tenho ouvido, na fé, no amor que há em Cristo Jesus. Guardo bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Bem sabe isto, que os que estão na Ásia, todos se apartaram de mim, entre os quais foram Figelo e Hermógenes. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onésiforo. É um nome complicado aqui, espera aí. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onésiforo, porque muitas vezes me requiriu e não se envergonhou das minhas cadeias. Antes, vindo ele a Roma, com muito cuidado, me procurou e me achou. O Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia diante do Senhor. E quanto me ajudou em Éfeso, melhor o sabes tu. Capítulo 2. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes, confia a homens fiéis, que sejam idôneos, para também ensinarem aos outros. Sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, senão militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos, segundo o meu evangelho, pelo que sofro trabalhos e até prisões, como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação, que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Palavra fiel é esta, que se morremos com ele, também com ele viveremos. Se sofremos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar a si mesmo. Traze essas coisas à memória, ordenando-lhe diante do Senhor, que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam, e são para a perversão dos ouvintes. Procura apresentar-se a Deus, aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade, e as palavras desses roerá como gangrena, entre os quais Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparte-se da iniquidade. O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparte-se da iniquidade. Ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra e outros, porém, para a desonra. De sorte que se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado, idôneo para o uso do Senhor, preparado para toda boa obra. Foge também dos desejos da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que com um coração puro invocam o Senhor. E rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar e sofredor. Eu vou repetir. Ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar e sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade e tomarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em cuja vontade estão presos. Vou repetir, o 2,25 de 2 Timóteo, instruindo com mansidão
os que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade. Amém? Então, finalizamos aqui a nossa leitura de hoje, 77 de 100. Amém? 77 de 100. Glória a Deus. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor Jesus, eu te agradeço, obrigado por essa leitura, por este momento. Espírito Santo, abra nosso entendimento para que cada vez possamos compreender mais a tua palavra, o teu propósito, meu Pai, na nossa vida, eu te peço. Espírito Santo, nos ensina, nos capacita, e que esta palavra que nós temos lido, meu Pai, possa ficar depositada no nosso coração pelo Espírito que nos foi dado. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde.